Questão da PUC Paraná 2018. A isomeria espacial é extremamente relevante na área farmacêutica. Quando um medicamento é prescrito e ingerido, as moléculas que estão presentes na sua composição irão interagir com receptores no organismo. Esses compostos orgânicos podem estar na forma de isômeros, e cada isômero, por apresentar um arranjo espacial diferente dos átomos, pode acabar influenciando diretamente na absorção e atividade do medicamento. Em algumas situações, os isômeros, por apresentarem diferentes arranjos espaciais, podem apresentar também comportamentos e funções bastante distintas. Nesse caso, é possível que um isômero tenha uma ação benéfica, enquanto o outro cause danos à saúde. A seguir são relacionados alguns compostos orgânicos, o número de isômeros oticamente ativos e inativos, as misturas racêmicas e as ocorrências de isômero meso, caso existam. Assinale a alternativa que traz corretamente essa relação. Bom, a gente vai ter que analisar aqui alternativa por alternativa. No item A ele fala do 2-metilbutanal. Montando a estrutura, são 4 átomos de carbono, CH3 aqui, CH2. No carbono número 2 nós temos um grupo metil pendurado, então está aqui um CH3. Então, o carbono número 1 é da função orgânica, é um aldeído pela terminação aqui, butanal. Então, nós temos uma C com dupla OH. Bom, note que esse composto ele só apresenta um único carbono assimétrico, que é esse aqui. Todos os outros, aí nós temos grupos iguais pendurados a ele. Com apenas um átomo de carbono quiral, carbono assimétrico, nós vamos ter 2 elevado a 1, o que nos dá um total de 2 estereoisômeros, sendo aí um destrógeno e o outro levógeno, né? Com apenas um destrógeno e um levógeno, 50% de cada um, forma apenas uma mistura racêmica, né? Então, a gente pode ter aqui, vou colocar desse lado, ó, uma mistura, vou abreviar, MR, mistura racêmica. E nós não temos composto meso aqui, ou isômero meso, porque apenas um átomo de carbono quiral não tem como ter essa configuração. Nós temos que ter, no mínimo, 2 carbonos quirais iguais. Então, letra A está falso. Na letra B, ele fala que 3-cloro, 2-metilpentano. Vou montar a estrutura, então, 2-cloro, olha essa, do 3-cloro, né? Tá aqui, pentano. Então, esse é o carbono número 4. Estou escrevendo de trás para frente. Então, nós temos aqui um átomo de cloro pendurado no carbono número 3. Ele fala que, então, no carbono número 2, nós temos um grupo metil, ou metila, CH3, e é um pentano. Então, é um hidrocarboneto aqui, né, terminando o nosso composto, beleza? Então, nós temos aí, observando a quantidade de carbonos quirais, esse aqui é um carbono assimétrico ou carbono quiral. Todos os outros são aí carbonos simétricos, por terem grupos iguais pendurados. Aqui é a mesma coisa, com apenas um carbono quiral, 2 elevado a 1, nós vamos ter 2 estereoisômeros, sendo um destrógeno, o outro levógeno e, consequentemente, obtemos apenas uma mistura racêmica, 50% de cada um dos estereoisômeros. Ele fala aqui que nós temos 2 isômeros óticos ativos, isso é verdade, um destrógeno e um levógeno, não forma mistura racêmica. Forma sim, uma mistura racêmica nós podemos ter, beleza? Então, falso item B. No item C, ele fala do ácido 2,3,4 tricloropentanoico, que forma 4 isômeros óticos. Montando a estrutura D, então, pentanoicos são um total de 5 átomos de carbono. No carbono número 4, a gente tem um átomo de cloro, está aqui. No carbono número 3, um outro átomo de cloro. No carbono número 2, também nós temos aí um átomo de cloro. E, no final, o composto é funcionalizado. Pentanoico, ele é um ácido carboxílico, C com dupla O, OH. Bom, observando a quantidade de carbonos quirais, esse é um carbono quiral, note que ele tem 1, 2, 3, 4 ligantes diferentes, né? Nós temos aqui, esse também é um átomo de carbono quiral, 1, 2, 3, 4 ligantes diferentes, e aqui também um terceiro átomo de carbono quiral. Nós temos, então, 2 elevado a 3, o que nos dá aí um total de exatamente 8 estereoisômeros, sendo 4 destrógenos e 4 levógenos, né? Isômeros aqui oticamente ativos, e aí a gente pode formar 4 misturas racêmicas, lembrando que pode ser calculado, né? 2 elevado a n dividido por 2 nos dá a mistura racêmica, a quantidade de mistura racêmica. E nenhum desses átomos de carbono que a gente está observando aqui são carbonos quirais, aliás, desculpa, são carbonos iguais, quirais iguais, né? Eles são diferentes
entre si. Então, a gente não vai ter nenhum composto meso. Ele fala que forma 4 isômeros óticos. Na verdade, a gente tem a formação ali de 8 estereoisômeros, sendo 4 levógeros e 4 aí destrógeros. Então, ele erra aqui nessa parte. Formando 2 misturas racêmicas, não, são 4 misturas racêmicas. Então, falso o item C também. Belezinha? Deixa eu puxar a nossa luz aqui mais para cima. Ele fala no item D, o 2,5 diclorohexano apresenta 4 isômeros óticos ativos. Montar a estrutura do composto, né? Então, nós temos o hexano, são 6 átomos de carbono. No carbono número 5, nós temos aqui um átomo de cloro pendurado. Então, está aqui, carbono número 5. Aí nós vamos ter carbono número 4, carbono número 3, carbono número 2, tem um outro átomo de cloro, está aqui, um hidrogênio e fecha com o grupo CH3. Beleza. Vamos ver quantos carbonos quirais eu tenho. Aqui à esquerda nós temos hidrogênio, CH3, cloro e todo o restante. Então esse é um carbono quiral. Aqui nessa ponta nós temos também aí, ó, hidrogênio, CH3, cloro e todo o restante. São 4 ligantes diferentes. Mas perceba que aqui, se a gente traçar um plano na molécula, nessa região, perceba que um lado é exatamente igual ao do outro lado, né? Existe um plano de simetria aqui na nossa molécula. Então, são 2 carbonos quirais? Sim, porém são 2 carbonos quirais iguais entre si. Né? Então, nós temos um composto meso, 2 elevado a 2, 2 elevado a 2 menos 1, né? Menos 1 está aqui. Então, nós vamos ter 4 estereoisômeros, sendo um destrógeno, um levógeno e um isômero meso, né? Ou um composto meso, beleza? A possibilidade de formar a mistura racêmica a gente tem também, né? Só pegar 50% do destrógeno e levógeno, a gente tem a possibilidade de formar uma mistura racêmica. Tá aqui, vamos ver o que ele fala no item D. O 2,5 diclorohexano apresenta 4 isômeros óticos ativos. Não, na verdade a gente tem 3 isômeros, sendo 2 ativos, né? Sendo 2 destrógenos e 2 levógenos e não forma uma mistura racêmica. Não, tá falso também o item D. Ficamos mesmo com o item E. Deixa eu ver aqui, ele fala do 2,3 dimetilbutano-dial. Cuidado aí que é um dialdeído, tem 2 carbonilas de aldeído, né? Então, vou desenhar uma carbonila aqui, C com dupla OH, beleza? Quantos carbonos são mesmo? Dimetilbut, então são 4 carbonos. Aqui tem um segundo, no carbono número 2 tem um grupo CH3 pendurado, aqui tem um átomo de hidrogênio, beleza? Aí tem no carbono número 3 um outro CH3 também, hidrogênio, e aí uma C com dupla OH, beleza? Carbonos quirais, ó, esse é um carbono quiral, hidrogênio, diferente de carbonila, aqui do aldeído, CH3 e de todo o restante. Esse também é um outro carbono quiral. Porém, observando muito bem aqui, ó, nós temos um plano de simetria. Se a gente dividir a nossa molécula aqui nessa região, ó, então nós temos o plano que divide aí um lado em relação ao outro, e nós temos então 2 carbonos quirais, porém eles são iguais entre si. 2 elevado a 2 menos 1, a gente consegue o número de estereoisômeros. Então, também são 3 estereoisômeros, sendo um destrógeno, um levógeno, um composto meso e a possibilidade de uma mistura racêmica. Né? Deixa eu colocar aqui meso para a gente não confundir. Então, ele fala lá, apresenta 3 isômeros óticos? Verdade. Um destrógeno, que é oticamente ativo, um levógeno, também oticamente ativo, e um meso, que é inativo, podendo formar, claro, uma mistura racêmica. A alternativa letra E tá super perfeita, beleza? Muito bem, então tá aí, matadinha a questão da PUC Paraná de 2018, e vale lembrar que a PUC gosta muito desse assunto, sempre é recorrente essa questão de a gente formar compostos mesos, misturas racêmicas e isômeros óticos, beleza? É isso aí, até uma próxima, tchau!